Vamos abrir a Bíblia na carta que eu acredito ser de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 10, Hebreus 10, versos 35 ao 39. Nós estamos reunidos aqui no bairro de Olinda, você que está aí me assistindo, ouvindo, fora do Rio de Janeiro. Nós estamos no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no município de Nilópolis. O bairro é Olinda, não é Olinda, Recife, né? Recife, não tem Recife, Olinda? Não, é Olinda, Rio de Janeiro, na rua Roberta Silveira, número 10, com Craveiro Lopes, número 4. Estamos aqui terças e quintas, às 7h30 da noite, e aos domingos, em 2 horários, 9 da manhã e às 18h30. Eu sou o teu irmão Pedro Inácio. Gostaria demais de ser o teu pastor. Meu telefone para você fazer uma linha direta comigo, falar diretamente comigo, é o 98602-2369, 98602-2369. Hebreus 10, 35 ao 39. Todos? Diz assim, tá estranho, não? Diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não é as promessas, é a promessa. Qual promessa? Porque o papai Deus está falando através de Paulo. Ele vai falar agora. Porque ainda dentro de pouco tempo, diga, dentro de pouco tempo, diga, dentro de pouco tempo. Para nós parece que já se passaram 2000 anos que foi dada essa palavra. Para Deus pode ser uma semana, porque 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos, porque Deus não está preso a semana, nem a mês, nem a ano. Deus, Ele é o tudo em todos. Então ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, a promessa, aquele que vem, virá. E não diga que ele está demorando, porque a Bíblia está dizendo que ele não, porque ele tem a hora, o time dele, ele tem o tempo dele, o time. Então ele diz que ele não tardará. Todavia, o meu justo, tem aqui, viverá pela fé, não é pela lei, é pela fé. E se ele retroceder, o justo de Cristo, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Agora nós vamos para 2 de Timóteo, capítulo de número 4, 2 de Timóteo 4, versículos de número 6 ao versos 8. Diz assim o nosso irmão Paulo, dentro de uma prisão. Essa carta aqui foi escrita para Timóteo, Paulo preso. Paulo não estava em nenhum passeio turístico, ele não estava nas praias, deitado num barquinho, velejando. Não, ele estava preso, estava na fila da decapitação. Ele sabia que a qualquer momento o rei iria mandar o ofício dizendo: chegou o dia que você vai morrer. Então ele vivia todos os dias sabendo que o dia dele estava chegando. Você imagine alguém viver isto, irmão, saber que você pode morrer daqui a 1 hora, daqui a meia hora, daqui a um dia, daqui a uma semana. Olha, se esse homem não confiasse em Deus, a pressão dele ia lá para 300. Então quando você confia em Deus, diga: eu confio em Deus. Diga: eu confio em Deus. Tanto ele falou aqui: eu confio em Deus, que aqui em Atos dos Apóstolos,
28, 28, capítulo, versículo 28, Atos 28, 27, perdão, Atos 27, versos 23 ao 25, olha lá. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, ele falou, de quem eu sou, ou seja, Paulo era de Deus, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem eu sirvo, não é só dizer que você é, você tem que demonstrar que ele é o teu Senhor, fazendo o quê? Servindo. A quem eu sirvo, o que ele disse, irmão? Esteve comigo, dizendo, Paulo, não tenha medo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, eis que Deus, Paulo estava dentro do navio, naufragando, por sua graça te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois, vai igreja, diga, pois eu confio, você confia? Pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Você confia em Deus. Volte lá para Timóteo, por favor. 2 Timóteo 4, 6, né? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele falou, já chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, Paulo dizendo, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Tem alguém aqui que ama a vinda do Senhor? Está no aguarde? Eu digo glórias a Deus. Igreja de Deus, filhos da luz, igreja que tem os seus nomes inscritos no livro da vida, e ninguém pode apagar, porque quem escreveu é o Deus fiel, é o Deus que garante do começo ao fim a nossa salvação. Amém? Diga, Ele garante a minha salvação do começo ao fim. O nosso tema é sobre como vive um salvo. Ele não desiste. Esse versículo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, foram as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, enquanto estava preso em Roma, próximo ao seu martírio iminente, ou seja, estava programado para ser morto. Este versículo está registrado, acabamos de ler em 2 Timóteo 4, 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Certamente transmite um ensino valiosíssimo para todo cristão verdadeiro, porque sabe que existe pastor falso ou profeta falso, porque existe crentes falso, cristão falso, falsos irmãos. A maioria da plateia para os falsos é um outro grupo de falsos. Então, certamente esse versículo transmite um ensinamento valiosíssimo para todos os cristãos verdadeiros a seguir. Vamos entender o que significa a frase combati o bom combate, segundo o apóstolo Paulo
ele explicou. O contexto de combati o bom combate, esta frase, está dentro de um contexto onde o apóstolo Paulo simplesmente exorta Timóteo, seu filho, na fé, companheiro de ministério, a permanecer firme, sempre com fidelidade e zelo na pregação. Você vai ver isto em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, põe lá. Põe, minha irmã, na NTLH esses versículos, por favor. Eu quero ler aqui junto com os irmãos. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo oportuno, esteja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar a atenção ao verdadeiro ensinamento, já chegamos, né? Mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de dar ouvido à verdade para dar atenção às lendas. Mas você, está vendo? Paulo alerta a Timóteo, Paulo traz um alerta, o apóstolo Paulo traz um alerta ao seu filho na fé, o companheiro de ministério, a ele permanecer firme, olha lá. Mas você seja moderado, olha aí, em todas as situações. Olha Paulo dando instruções para ele. Suporte o sofrimento, faça um trabalho de um pregador do evangelho, cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Aí ele vai falar a situação dele. Então, o apóstolo Paulo também diz que ele próprio já estava de partida deste mundo. Do versículo 6 ao versos 8, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido, pode botar na Almeida, irmã, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e já a coroa da justiça já me está guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também todos quantos amam ao Senhor. Quando estudamos os 3 versículos que acabamos de ler, que compõem todo esse pensamento do apóstolo Paulo, percebemos o seguinte, percebemos algo interessante neles. É possível perceber que o apóstolo Paulo analisa a sua fé em 3 perspectivas diferentes: a sua fé no passado, a sua fé no presente e a sua fé no futuro. Vamos lá, no presente, vamos analisar o que Paulo estava querendo dizer, quando ele diz: o tempo da minha partida é chegado. Foi essa a expressão que ele usou aqui no versículo 6. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegar. Então ele estava falando no presente, falou: o tempo da minha partida já chegou. O versículo 6, ele utiliza uma metáfora baseada numa linguagem sacrificial. Escuta aí, o apóstolo Paulo era um grande leitor do Antigo Testamento. Ele dizia o que dizia porque ele sabia o que dizia o Antigo Testamento. Ele combatia a edificação dos ritos do Antigo Testamento, que ele sabia que todos os ritos eram apenas sombra dos bens vindouros daquilo que Cristo traria para a sua igreja. Então, vamos lá. A linguagem sacrificial do Antigo Testamento, ele faz referência à ocasião onde o vinho era derramado junto ao altar como uma oferta de gratidão a Deus. Isto é a libação. Você encontra isto em Números, capítulo 15, o verso 5 e o verso 10. Põe ali, irmã. Números, Paulo faz essa metáfora, essa analogia, né? Ó,
de vinho para libação. Ele falou que, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Olha aqui. E deu vinho para libação. Prepararás a quarta parte de um para cada cordeiro, além do holocausto do sacrifício. Versos 10. Para cada cordeiro, 10, de vinho para libação, trarás a metade de um quim, e a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então Paulo está fazendo uma analogia dessa, quando ele fala, estou sendo oferecido, estou sendo derramado como um sacrifício. Então, por isso ele estava olhando para a situação presente dele, e admitindo que a sua vida estava chegando ao fim, o seu tempo de partida havia chegado, porém ele via o seu martírio como uma oferta de gratidão a Deus. Ele via tudo aquilo que ele estava passando como uma oferta de gratidão a Deus. Mesmo ele passando por aquilo que ele passava, ele ainda se sentia um homem abençoado. Obviamente, esse era o comportamento esperado de quem durante toda a carreira da fé entendeu que o verdadeiro seguidor de Cristo apresenta o seu próprio corpo como um sacrifício vivo, santo e agrada a Deus. Então, irmãos, cristianismo não é vamos cantar, vamos dar dinheiro, vamos fazer corrente. Cristianismo é uma oferta. Você está se ofertando para Deus todos os dias. Tua vida é uma oferta para Deus. Amém? Isto é cristianismo. Paulo fala sobre isto em Romanos 12, 1. Vê lá, minha amada. Romanos 12, 1. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, por libação, sabe? Nossa vida é uma oferta para Deus. Deus, faça o que tu quiseres com a minha vida. O que tu queres fazer com a minha? Eu já não sou o dono da minha vida. Outrora, quando eu era dono da minha vida, eu metia-me em maconha, cocaína, roubo, assalto, prejudicava a minha, todas as famílias, e agora a minha vida é tua, pertence ao Senhor. Está dando para entender, irmãos? Então, na frase, o tempo da minha partida é chegado, voltando lá para 2 Timóteo 4, o tempo da minha partida é chegado. O apóstolo Paulo usa no original grego, essa palavra chegado, né? Significa análosis, que significa o tempo da minha partida, do meu desprendimento. Paulo não estava mais preso à sua vida. Ele dizia, o meu viver agora é Cristo. E ele falou, e eu morrer é lucro. Um homem obstinado sabia o que estava fazendo ali. Ele sabia que Jesus não era um mito, Jesus não era uma imagem, não era uma ilusão, não era, sabe, uma luz, uma fumacinha. Jesus era real para ele, irmão. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Então, essa palavra chegado, tempo chegado, a minha partida, significa análosos, que significa desprendimento. Significava para ele libertação. Eu estou liberto de mim mesmo, sabe? Eu não me domino mais, agora eu tenho quem me domine, quem toma conta de mim. Sabe o que é isto, irmão? É pessoas sendo tomadas por Jesus Cristo. Todos nós vamos experimentar isto, irmão. Fique calmo. Talvez você ainda, pastor, eu ainda estou no... Claro, todos nós vamos experimentar essa tranquilidade de saber que Deus controla tudo e todos. Oh, glória, 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 glória a Deus. Então, libertação de mim mesmo, soltura. Eu não estou preso mais aos meus caprichos, eu não estou preso, eu tenho que comprar isso, eu tenho que ter aquilo. Não, eu não tenho que ter nada, porque eu já tenho Cristo. Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Você está entendendo o que é cristianismo, irmão? Cristianismo é isso, irmão. Esse termo era uma metáfora utilizada para se referir ao desamarrar, sabe? Paulo estava desamarrado,
Para ele não importava. Para ele é Cristo. A vida dele é falar de Cristo. Ah, mas é Paulo. Irmãos, é nós agora. Você está entendendo? Diga, é nós agora. Agora é nós. A bola foi passada para você, não passa para outro. É nós. É nós. Então, Paulo se sentia solto, estava desamarrado, não tinha mais amarras que prendem uma embarcação, não, ele estava navegando, sabe? Ele navegava no Espírito, ele sabia que Jesus, o que ele falou lá em Atos? O anjo de Deus esteve comigo, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Irmãos, outrora a gente se servia, hoje nós servimos a Ele. A nossa vida tem que ser dele, totalmente. Nós não podemos dividir esse templo que Ele comprou com o seu sangue. Esse é o templo de Deus. Vocês são o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus. Diga, eu sou o templo de Deus. Então, este termo era uma metáfora usada para se referir ao desamarrar das amarras que prendem uma embarcação antes da navegação. Por este motivo, esse termo foi traduzido para o português como partida. Ele falou, o tempo da minha... Então, desamarra o barco, deixa o vento levar, deixa o Espírito me levar, deixa ele me conduzir. Paulo era conduzido pelo Espírito. Ele chegava num lugar, o Espírito falava, não vai para lá. Ele, tá bom, vou para cá. Quando ele chegava em outro lugar, o Espírito falava, não vai, fica aqui, não, volte para cá. Então ele era um homem guiado. É assim que ele quer que Deus viva, nós vivamos nesse presente século, sendo conduzidos por Ele. Não é guiado pelo outro irmão. O irmão falou, o irmão disse. Não, irmão, nós temos um guia. Diga, eu tenho um guia. Então, por esse motivo, esse termo foi traduzido para o português como partida. Paulo via a morte como a sua libertação plena. A gente vemos a morte como uma coisa aterrorizante. Eu vou morrer. Paulo via a morte como uma libertação plena. Plena, a fim de poder navegar diretamente para os braços de Deus. Ele falou, cada dia que passa, eu já estou indo de encontro àquele que me encontrou no caminho de Damasco. Eu estou indo ao encontro dele. Se ele não vier a mim, eu sei que eu estou indo ao encontro dele. Olha o que ele diz aqui em Filipenses 1, 21 e 23. Capítulo 1, 21 ao 23. Porquanto, para mim, oh maravilha, o viver é trabalhar, comprar, vender, ganhar, ser rico, ter fazenda, ter Mercedes, para mostrar que eu tenho Deus na tua vida. Nenhum bem que você tiver não demonstra Deus na sua vida. O bem maior que demonstra Deus na sua vida é o amor que já está dentro de você, que foi derramado pelo Espírito Santo, irmão. O quanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é tristeza, pastor. O morrer é desespero, deixa lá, irmã. O morrer é desespero. Não, ele falou, o morrer para mim é um homem totalmente solto, desamarrado, desimpedido, um homem totalmente levado pelo Espírito, conduzido à perfeição, a levar um povo de origem gentílica aos braços. É Ele que está nos conduzindo para o braço de Cristo. Você está entendendo para onde esta igreja está caminhando? Para os braços de Jesus. Nós não estamos caminhando para o braço da lei, para o legalismo, para a proteção individual. Não, nós estamos sendo caminhados, empurrados pelo apóstolo Paulo aos braços de Jesus. Para mim, porquanto para mim, você pode dizer, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é desespero, que eu vou deixar o meu carro, quem vai pegar o meu carro, meu Deus? Vai ter uma briga por causa do meu carro. Paulo não estava preso a isso, irmão. Ele não tinha nada, Jesus não tinha nada, Paulo não tinha nada, os apóstolos não tinham nada, eles não estavam presos. As pessoas ficam doentes por causa de
bens de propriedade. As pessoas morrem para ter. Você já tem. Você já tem. Passa, irmã. Entretanto, se o viver na carne traz fruto, para mim, o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir. Olha o desejo do apóstolo Paulo, irmão. A gente sente um ladorzinho, a gente sai correndo para o médico, não, bate chapa daqui, bate aqui, abre meu coração, vê se ele vai parar amanhã, não deixa ele parar, doutor, põe aí adrenalina, dá injeção, e bota sangue, bota não sei o que, sabe? Olha lá, Paulo, tendo desejo, qual era o desejo dele? Qual era o desejo do Paulo, irmão? Qual é o desejo dele? De partir, de ir para o purgatório, de partir, de estar com quem? Com Cristo. Essa é a nossa viagem. Nós estamos indo de volta para aquele que nos criou, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia! Aplauda Jesus com alegria, irmão. Alegria do Senhor, nossa força. O que é olha, eu tenho o desejo de partir, estar com Cristo. O que é incomparavelmente. Não, pastor, pescar. Pegar umas cocoroca, sabe, ficar pegando, sabe, aquele peixe que pula, aquele para mim é melhor. Não, eu gosto disso, mas estar com Cristo, mas estar com Cristo é morrer. E aqui como eu vou fazer? Vamos casar com a minha mulher está nova, deixa casar, irmão, você vai estar com Cristo. Diga amém, irmãos. Diga, eu estou com Cristo. Diga, eu estou com Cristo. Então, ele analisou esse versículo no passado, no presente e no futuro. No passado, combati o bom combate. Após fazer uma análise da sua situação no presente, o apóstolo Paulo agora olha para o passado. E aí estão que ele declara. Olha o que ele declarou. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Não podemos desprezar o fato de ele ter dito bom combate. No original, o apóstolo Paulo posicionou o objetivo antes do verbo, ou seja, ele escreveu o bom combate, combati. Dessa forma, ele deu ainda mais ênfase ao termo que nos foi traduzido como bom. Ele chama aquela vida dele de boa. Cara, a gente passa uma coisinha de nada, vivemos murmurar. O negócio não está bom. O que não está bom, irmão? Não consegui, sabe, alcançar aquela meta, não vendi 1 milhão ainda, não tenho o meu primeiro 1 milhão. Vai no sacolão e compra o teu 1 milhão. Compra lá, fica, se satisfaz comprando 1 milhão, se o teu desejo é esse. Então não podemos desprezar o fato dele ter dito bom combate. No original, o apóstolo posiciona o objetivo antes do verbo, ou seja, ele escreveu bom combate, combati. Dessa forma ele deu ainda mais ênfase ao termo que nos foi traduzido como bom. Esse termo no grego, kalos, que significa excelente. Uma palavra no grego, às vezes ela tem a Bíblia foi escrita em 4 idiomas, ela tem uma tradução muito mais abrangente. Então, ele quer dizer excelente, combati um excelente combate, gracioso combate, insuperável combate, bonito, precioso, recomendável, magnífico ou admirável. Perceba que quão importante o apóstolo considerava ser a vida em prol do evangelho. Ele dizia que a vida dele era um combate. A nossa vida é um combate. Irmãos,
As pessoas não querem mais saber da Bíblia. Eu falei de manhã aqui, eu fui na quarta-feira passada com a minha filha comemorar o aniversário dela, que ela quis ir na igreja para louvar a Deus. Fui lá na minha antiga igreja. A igreja ela faz no culto numa igreja, um espaço de 4.000 pessoas. Ele botou a igreja do lado, que é uma igreja menor, e, sabe, meia dúzia de pessoas. Falei, não, minha filha falou, papai, cadê o povo da igreja que orava a palavra, cadê? As pessoas não querem mais saber da Bíblia, irmão. Há uma evasão às igrejas que tem prioridade à Bíblia. Sabe o que eles querem? A gente está num congresso lá, a gente está no... Você viu lá, como é o nome daquela cidade? Que eles construíram um prédio gigantesco para juntar, o pessoal da Assembleia de Deus, Paraná, acho que é Paraná, né? Quem viu nas redes sociais? Aquela igreja na Assembleia de Deus no Paraná, dinheirão que construiu, para ter as convenções lá, viu que eles alugaram o espaço, por 2 milhões, tinha tudo, tinha até macumba, tinha preto velho, preto novo, tinha tudo lá, irmão. Alguém viu isso, irmão? Hã? Diabo da China, o diabo do Brasil, o diabo da China. Então, irmão, dentro de um templo, é como eu fazer assim, vou botar aqui uma placa de aluga-se segunda, quarta e sexta, e um sábado, vamos alugar aqui para festa, para baile, né? Que isto aqui é um lugar de adorar a Jesus. Isto aqui foi consagrado ao Senhor. Primeiro dia que eu entrei nesta casa, que estava daquele jeito ali, eu pus os meus pés e falei, aqui será um lugar que a gente vai adorar a Deus. E aqui será um lugar para a gente adorar a Deus. Infelizmente, irmãos, nós não temos mais tempo. Nosso tempo, nós estamos limitados ao tempo, né? Deus não está limitado ao tempo, mas nós estamos limitados ao tempo. Então, 2 de Coríntios 4, combati o bom combate, estou sendo já oferecido, versículo 6, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida já está pronto, completei a carreira e guardei a fé. E tem um prêmio. O versículo 8 diz que haverá um prêmio para isto. Paulo disse que o prêmio maior não era ter recursos. Eu não consigo entender, irmãos, por Deus do céu. As pessoas me dizem que eu sou um escroto, eu sou um atacador de igrejas, que eu sou um endemoniado, que eu sou um perturbado, que eu sou um recalcado. Mas eu não consigo entender a vida do apóstolo Paulo e a vida da maioria das lideranças que nós temos aqui. Eu não consigo compreender como que eles dão tanto valor a bens, a patrimônios, e dão um valor nenhum. Como pode um prédio que foi construído com o dinheiro da igreja, e hoje, sabe quanto que foi o aluguel daquele troço lá? 2 milhões. O cara alugou por 2, está uma guerra, é um falatório, não sei se você está acompanhando na religião, está um falatório, a igreja lá, do Paraná, sabe, gente, compraram aquele terreno, não construíram, convenção, um monte de cadeira, eu vi lá um monte de bode, um monte de estátua, Maria, sabe, Santo Antônio, eu falei, meu Deus, olha o que ficou, tudo por causa do dinheiro, irmão. Tudo por causa do dinheiro, e eles não precisam, eles já têm dinheiro. Dinheiro nosso, claro que foi pago com dinheiro nosso. Isso é coisa aí querendo comprar os crentes para 2026, querendo comprar os crentes para 2026. Os crentes são comprados mesmo. Todos os dias você vê crente se vende. Nós não podemos nos vender, porque nós não nos pertencemos a mais, nós pertencemos ao outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Diga, eu pertenço a Jesus. Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu pertenço a Jesus. Diga, eu pertenço a Jesus. Assim seja. Assim diz o Senhor.